tem trauma? Você tem medo? Você, de repente, tem aquela compulsão de comer à noite? Você se sente, muito negativa ou muito para baixo? Não está com a autoestima elevada? Os relacionamentos nunca dão certo? Afinal de contas, quanta coisa junto, né? O que será que pode acabar ou pelo menos melhorar tudo isso na sua vida? Será que a hipnose condicionativa tem como ajudar a gente? Eu digo a gente porque eu quero acabar com o meu medo de avião. E ele está aqui, que é do Instituto de Hipnologia, especialmente para falar com a gente, César Davi, que é hipnólogo. Muito obrigada, viu, César? Muito obrigado. Pela participação. Quanta coisa, né? Exatamente. Rói unha, tem medo de avião. Tudo, no fundo, é uma questão assim, onde estão registrados todos os impulsos que as emoções ficaram retidas e determinam determinados comportamentos das pessoas, né? Pois é, agora, antes da gente explicar direitinho o que é hipnose, né, condicionativa, porque é um tratamento, viu, gente? É feito com especialista, com médicos, é um tratamento. Agora, a gente vê muito em televisão aquelas hipnoses de show, né? Vira galinha, não sei o quê. Isso daí não tem nada a ver, né? Não, a hipnose condicionativa, ela é exatamente diferente da hipnose clássica ou hipnose de show, porque a hipnose de show serve estritamente para o entretenimento das pessoas, sejam feitas em televisão, em palcos, em shows, etc. Agora, a hipnose condicionativa, ela é feita para promover o bem-estar das pessoas. Então, se você tem algum tipo de problema, algum tipo de trauma, algum tipo de limitação, que ela seja de fundo emocional, a hipnose condicionativa vai tratar você e ajudá-la a melhorar a sua qualidade de vida. Ela limpa isso da sua memória? Exatamente. A hipnose condicionativa, ela funciona assim. A gente induz a pessoa a um estado de relaxamento profundo e neste nível de relaxamento profundo, nós afastamos a parte crítica, a parte censora da pessoa que está pertencendo à parte racional. Neste momento onde ela está sobre um relaxamento profundo, eu consigo acessar os registros de memória individual de cada pessoa. E lá nesses registros, os registros emocionais da pessoa, eu consigo fazer a limpeza daquilo que limita. Porque todo comportamento nosso, ele é reflexo de uma emoção. Né? Então, se você, por exemplo, tem a satisfação de praticar um esporte, então todas as vezes que você vai praticar um esporte, aquela sensação agradável pela prática de esporte te ajuda. Quando você tem uma sensação desagradável, o seu organismo, a sua fisiologia, ela trabalha para evitar aquilo. Então, aquilo que estiver te incomodando, a hipnose vai atuar exatamente neste ponto onde há o incômodo que você reclama, a sua queixa. Ok, então. Bom, daqui a pouquinho a gente vai entender, porque mas está assim de gente aqui no Facebook fazendo perguntas, se você não quiser se identificar, porque é muito pessoal, né? Todo mundo sabe que eu tenho medo de avião, não tem problema. Mas tem coisas que são muito pessoais, né, Lucas? Por exemplo, tem muita gente perguntando sobre o cigarro. Tem como, de repente, parar de fumar fazendo essa hipnose ou não? E aí, doutor? Todo vício, né, ele é uma resposta a uma ausência de um espaço mal preenchido. Então, não somente o cigarro, mas se você, por exemplo, tem compulsão por comida, tem compulsão por compra. Sexual. Pode ser, sexual também. Qualquer tipo de compulsão, provavelmente, isso seja reflexo de algum espaço que está sendo preenchido. A hipnose, ela vai fazer o bloqueio do emocional negativo que está gerando aquele tipo de comportamento, né? Então, se a pessoa tem problema de fumar, pode ser inclusive problema de droga, né? Às vezes droga mais pesada. Porque quando a pessoa opta por aquilo ali, ele está querendo chamar atenção, ele está querendo provocar um dano para o próprio corpo, ele está se vendo como sem recursos, sem um futuro. E ele está trazendo até problema para a parte física, porque tudo isso, na realidade, está sendo provocado por uma limitação emocional. Se essa limitação emocional ela persegue por muito tempo, a parte física começa a somatizar e aí você começa a ter outros problemas mais sérios, entendeu? Agora, é fácil você acessar através aí das consultas, que a gente sabe que não é só numa consulta, vai lá e tem passe de mágica. Mas é fácil você acessar essas memórias negativas? A pessoa chega naquele estado de sono mesmo? Sim. O que acontece é que depende do nível de ansiedade da pessoa. Algumas conseguem na primeira consulta já se entregar, porque ela tem um rapport com o hipnólogo
ela já tem uma confiança, ela está buscando ajuda. Porque às vezes, por exemplo, no caso de droga, os pais querem que os filhos sejam levados para serem hipnotizados. E eles não querem. Às vezes os filhos não querem, né? Às vezes eles estão praticando aquilo para agressão aos pais. Então, se a pessoa está buscando ajuda, normalmente ela vai predisposta, e ela já tem uma facilidade para ser hipnotizada. E o que normalmente acontece é que na primeira, na segunda sessão, ela vai ter já algum ganho de autoestima, a gente já consegue trabalhar. Às vezes, depende do tipo de problema, depende do tipo de questão, o queixo da pessoa, com 3 sessões, até 5 sessões, a gente consegue eliminar aquela queixa. Ô, Luquinho, eu vou lá por causa do avião, você vai lá por causa da geladeira. Pode ser, para fechar a geladeira, comprar um cadeado para a geladeira lá de casa. Solange, eu não vou falar o nome da pessoa, mas ela disse que tem um sério problema em trair. É um homem, diz que trai muito. E ele quer saber se de repente, fazendo aí a hipnose, ele deixa de pular a cerca. É, porque se não pular a cerca, você vai rasgar o bumbum. Você vai ver só, rasga naquele arame farpado, assim. A hipnose, ela trabalha sempre no registro emocional negativo da pessoa, né? Todo o comportamento, ele é reflexo de uma emoção. Né? Você tem um pensamento, aquele pensamento gera uma emoção e essa emoção faz com que você tenha um determinado comportamento. O que está acontecendo? De repente, este comportamento de traição, ele pode ser fruto de uma insatisfação que ele está tendo nos relacionamentos que ele tem buscado. Se ele está encontrando insatisfação naquele relacionamento, a pergunta que tem que ser feita é assim: o que está levando a ele buscar relacionamentos que não satisfatórios? Porque quando a pessoa busca um relacionamento, a tendência é que ela tenha sucesso nesse relacionamento. Se premeditadamente ela já busca um relacionamento que ela já está vendo que não vai ter sucesso, o que ela consegue fazer é viver pequenos relacionamentos. Por isso que as pessoas às vezes repetem os mesmos erros sempre. Exatamente. Porque... Até uma forma de proteção. Exatamente. Tudo está na intenção. Né? Quando você vai procurar um emprego, a maioria das pessoas, quando vai procurar um emprego, ela não entende a intenção de procurar um emprego. Na maioria das vezes, ela pode estar atendendo um pedido do pai, um pedido da mãe, né, de procurar esse emprego. E, às vezes, num relacionamento, ela pode estar incorrendo no mesmo erro. Buscar um relacionamento que ela já faz uma leitura geral de que aquilo não vai dar certo. E ela conta para todas as pessoas, ela mostra para todas as pessoas que aquilo, ela está fazendo a parte dela, né, ela está fazendo a parte dela, olha, estou com alguém, mas no íntimo dela, ela já sabe. Agora, este comportamento de escolher as pessoas erradas, escolher o trabalho errado, isso já está sendo gerado por um vírus, porque a mente pode ser comparada como um computador. Ela vai trabalhando, né? Ela tem uma programação, né? Quando a gente faz a hipnose com a pessoa, a gente vai trabalhar um recondicionamento. Reprograma. Porque desde que você nasce, você recebe uma programação, um condicionamento. Quando você quando você passa pela vida, você vai se recondicionando. E a hipnose trabalha com isso. Bom, Solange, eu estou com várias perguntas aqui falando sobre relacionamento. Só mandar um beijo especial para esse nosso amigo aqui, o Felipe, que está curtindo o nosso programa, a Filomena, várias pessoas aqui. Beijo para vocês. Tem uma mãe e uma filha que não se batem. Elas não se batem, elas não conseguem conversar. Tem como elas irem juntas fazer esse tratamento para ver por que elas não se batem ou não? O ideal é que as pessoas, quando elas buscam a hipnose, no caso de mãe e filho, por exemplo, que elas sejam... que elas busquem a hipnose, mas o trabalho seja feito individualmente. Porque dentro da comunicação da pessoa, apenas 7% é a parte verbal. Né? A parte da comunicação que nos interessa dentro da hipnose é aquilo que a pessoa não fala. É aquilo que a pessoa não diz. E a gente é treinado para prestar atenção em tudo que não é dito. Porque quando a gente faz uma entrevista de avaliação com a pessoa, a gente vai prestar atenção naquilo que ela não está dizendo, na forma que ela está dizendo. Ai, que medo! Né? O método que o professor Luiz Carlos Cruzeira de Jaú desenvolveu, que se chama hipnose condicionativa, ele é feito exatamente para isso, porque existe uma pequena parcela da humanidade, das pessoas, que elas não conseguem ser hipnotizadas pelos métodos convencionais. A hipnose, praticamente, são 3 tipos de hipnose consideradas hipnose científicas.
hipnoses, que é a hipnose clássica do século XVII, a hipnose ericksoniana de 1927 e a hipnose desenvolvida pelo professor Crozeira, que é a que eu pratico. A hipnose condicionativa, o ideal, então, no caso de mãe e filha, é que a gente faça as devidas investigações com a filha, ou a mãe, no caso, uma de cada vez. Posteriormente, a gente pode até fazer um encontro das duas, mas daí as duas já estão fortalecidas para que elas possam desenvolver o seu relacionamento, porque às vezes são pequenas coisas que estão atrapalhando e elas nem têm consciência do que possa ser. E a hipnose vai eliminar esse trabalho delas e trazer uma melhor qualidade de vida e de relacionamento. A gente recebeu uma... Querida, a gente não vai divulgar seu nome, tá? Pelo Fale Conosco, ela é de Jacareí. Ela já ligou aqui algumas vezes no programa e ela sofre violência doméstica. A última violência que ela sofreu, ela levou 25 pontos no rosto. Só que ela não tem força para largar do marido. Porque ela diz que é meio que autossabotagem e essa dor, por mais que doa, parece que faz bem para ela. A hipnose ajudaria nesse caso? A hipnose pode ajudar, sim, mas existe um monte de coisa que precisa ser avaliada, né? É muito complexo você fazer uma avaliação assim no ar, né, baseada numa pequena informação que você está passando dessa pessoa. A hipnose pode ajudar, sem dúvida, mas antes de tudo, precisa avaliar se essa pessoa realmente está querendo, né? Entendi. Né? Qual que é porque a pessoa que está sofrendo esse tipo de abuso, existe uma série de outras questões em volta, os filhos, a família, né? Um ganho secundário, possivelmente. Então, tem um monte de coisa para ser investigado que fica complicado a gente dar um parecer assim. E olha que interessante, a psicóloga Juliana Perônio, de 33 anos, depois de tentar dietas milagrosas, sofrer efeito sanfona e apostar também até na lipoaspiração para se livrar dos 23 quilos que ganhou durante a gravidez do filho, há 12 anos atrás, ela decidiu fazer o tratamento por hipnose. E Juliana, ela passou do manequim 42 para 34 e em 4 meses perdeu 19 quilos sem praticar exercício, só pela hipnose. É possível um resultado tão grande assim? Porque eu me impressionei quando eu vi. A obesidade, César? Sem dúvida, porque na vida da gente, boa parte do que acontece com o nosso físico são escolhas, né? Todo alimento que você leva à boca, você é responsável por aquilo que você consome. Então, se você está consumindo alguma coisa que está tendo um efeito colateral, né? Se você está ficando obeso, a compulsão por alimentos, se você assalta a sua geladeira à noite, provavelmente você não esteja fazendo boas escolhas, né? Mas isso é uma autodestruição? Então, somente nessa consulta que a gente vai conversar com a pessoa que a gente consegue determinar e ajudar para saber como vai ser tratado. Agora, o que acontece é que o emagrecimento, especificamente, isso é uma coisa que é facilmente tratada pela hipnose, mas a gente precisa lembrar, acima de tudo, que a hipnose vai dar as condições para a pessoa. Né? A gente vai trabalhar a parte emocional, a gente vai trabalhar a autoestima, a gente vai trabalhar todos os efeitos que o alimento pode ajudar, mas é o livre-arbítrio dela que vai determinar. A melhora de qualidade de vida sempre é possível, mas a pessoa também tem que fazer a parte dela. Tem que fazer a parte dela. Né? Você estava falando de falar em público, Luque? A Valquíria perguntou sobre esse medo de falar em público, se de repente fazendo o tratamento com a hipnose a pessoa perde. O que acontece é que quando você está falando em público, algumas pessoas têm uma facilidade muito grande, porque isso, para ela, é uma coisa prazerosa. Sim. Né? Quando a pessoa tem pânico de falar em público, o organismo dela está sendo afastado daquele sofrimento. Então, os condicionamentos, né, a nossa mente ela é condicionada desde o nascimento até o último dia de vida. Quando você está passando por uma situação e aquela situação trouxe um constrangimento, no próximo evento você vai tentar de todas as maneiras evitar. E às vezes, para evitar isso, o seu organismo, inclusive, ele é parado, ele é bloqueado. Então, através da hipnose, você consegue ir melhorando essa situação. Através da hipnose, você ajuda a pessoa a se livrar daquilo
que trouxe o trauma para ela. Entendi. Então, por exemplo, se ela foi quando criança chamada à frente pelo professor para fazer uma leitura e lá naquele momento os coleguinhas deram risada, se ela errou alguma palavra, tudo, ali se instala um registro negativo que vai perseguir essa pessoa durante a vida toda dela. Entendi. E a hipnose vai ajudar a pessoa através de uma espécie de uma regressão a chegar naquele momento e recondicionar aquele registro traumático. Entendi. Tem uma perguntinha de uma pessoa, isso é para nós dois, viu, Luquinha? De ansiedade. Diz que é super ansiosa, mas ao mesmo tempo muito negativa. Se ela consegue combater, quer dizer, eliminar esses dois registros negativos de uma só vez. Sem dúvida, porque para a mente ela é ultra poderosa. Nós não temos condição de dimensionar a capacidade da nossa mente. Então, se você quiser tratar várias coisas ao mesmo tempo, não há problema nenhum. Entendi. Porque, logicamente, uma pessoa de 70 anos que ela quer tratar várias coisas, o tempo das sessões vai acabar sendo maior. Né? Então, o que a gente acaba fazendo é seccionando, a gente acaba dividindo isso em várias sessões. Mas, independente do número de queixas da pessoa, a gente pode tratar várias delas ao mesmo tempo, sem problema nenhum. Vamos lá tratar da ansiedade, tanto eu quanto você. Gente, eu não vou sair do consultório do Nem eu. Eu vou viver hipnotizado. O negócio vai ficar feio aqui no programa, hein, Sol? Bom, deixa eu fazer uma... Vou juntar várias pessoas aqui perguntando. Tem muita gente falando aqui sobre a questão do... Não só do comer, mas também da ansiedade ligada aos estudos. Tem muita gente aqui, muito estudante, falando assim, que eu vou ter vestibular. Tem como a pessoa melhorar a capacidade de inteligência dela fazendo a hipnose? A ou concentração, não? Né? Então, olha só, a gente costuma receber visita de pessoas que pedem esse tipo de trabalho. Normalmente o que acontece, que eu digo para as pessoas, é assim, a mente da gente não é o tamanho da sua inteligência, mas é a eficiência da sua inteligência. Entendi. Né? É como se pudesse comparar com um caminhão de carga. A quantidade de carga que você carregando, transportando, se você estiver transportando lixo, você tem pouca eficiência da sua mente, né? Okay. Então, se a gente consegue limpar a mente dos problemas, das deficiências, a sua mente vai ter muito mais eficiência na hora do vestibular. E o ano passado, na época de escola, final de ano, é normal você ter pais preocupados com os filhos em final de ano, em época de prova e tal, né? Então, é comum você fazer um tratamento onde você faça um relaxamento com a pessoa para a hora que ela estiver no ambiente de escola, no ambiente da prova, ela encontre elementos dentro da mente dela para que ela relaxe, para que ela possa acessar a memória e o aprendizado dela e ter um bom rendimento. Perfeito. Ai, César, vontade de passar a tarde inteira aqui falando com você. Muito obrigada. Chegou ao final do nosso programa, mas a gente vai trazer o César muito mais vezes aqui. Os contatos estão aqui no Face, a gente colocou na telinha também, a Camilinha está colocando aqui na telinha. Obrigada pela sua participação, porque o nosso tempo já encerrou. Posso deixar um recadinho? Agora, dia 28, 1 e 2 de março, haverá um curso de hipnose condicionativa em São Paulo, no site do Instituto de Hipnologia, institutohipnologia.com.br. Você pode encontrar maiores informações. Você, profissional de saúde, que se interessa pela hipnose condicionativa. Ok, está aqui o site. Obrigada, César.